dos crimes contra a incolumidade pública. A gente vai finalizar hoje essa unidade. Quinta-feira a gente vai ver nossa penúltima unidade, que são os crimes contra a paz pública, e já na semana que vem a gente já encaminha aí para o finalzinho do semestre, vendo a última unidade, que são os crimes contra a fé pública. Queridos, muito obrigado pelas mensagens de vocês lá no grupo. Eu via muito carinho as mensagens. Para mim, de fato, é muito importante esse tipo de retorno, esse tipo de feedback de vocês, para que eu possa ajustar aí, ver se estou no caminho, sobretudo nesses tempos aí de aulas remotas, eu ter um retorno de vocês é muito importante. Muito obrigado, viu? Como eu disse a vocês, nessa unidade dos crimes contra a incolumidade pública, a gente não vai ver todos os crimes, nós vamos ver os mais importantes, aqueles que são os crimes mais relevantes, digamos assim. Então, a gente vai trabalhar com os crimes mais importantes. Vimos na nossa aula anterior, do artigo 250 ao 259, e hoje nós vamos ver o 297, 298, 272, 273 e 282, 283. Ou seja, eu pensei aqui os mais importantes, sendo que hoje, na aula de hoje, a gente tem dois crimes que são extremamente importantes, que são os crimes aí do artigo 282, 272 e 273. Mas comecemos pelo artigo 267, que fala aí em epidemia, causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Pena aí de 10 a 15 anos. Veja que é uma pena bem elevada. Essa conduta do caput é a conduta dolosa. Eu estou transferindo efetivamente para aquele determinado contexto, para aquele determinado cenário, uma existência efetiva de germes patogênicos com capacidade efetiva de causar aí uma epidemia grave, de causar uma epidemia significativa. A modalidade de elemento subjetivo do caput aqui do 267 é exclusivamente dolosa, só vai haver crime na modalidade dolosa. Temos aqui, efetivamente, os dois parágrafos desse artigo. Parágrafo 1º, se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. E no parágrafo 2º, no caso de culpa, a pena de detenção de 1 a 2 anos, ou se resulta morte, de 2 a 4 anos. Então aqui eu estou dolosamente fazendo propagar, fazendo se espalhar qualquer tipo de elemento patogênico que tenha aí a capacidade concreta de gerar efetivamente um resultado que é a enfermidade em si, derivada desse tipo de germe, né, de elemento especificamente patogênico. Veja que aqui a gente vai ter uma expressão bem genérica mesmo, né? Quando ele fala em germe patogênico, ele está a se referir com uma expressão bem aberta, ou seja, aqui não necessariamente é um vírus específico, é uma bactéria, é um fungo, é qualquer um desses elementos que possam desencadear isso. Agora, o artigo 168, ele acaba sendo um artigo muito falado, um artigo muito discutido neste ano, e ainda é um artigo que era pouco trabalhado no Código Penal, e nesse ano tão estranho que nós estamos vivendo, acaba sendo um artigo que tem uma relevância. Veja o que diz aí o artigo 268. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. O que a gente tem aqui? Primeiro, nós temos no artigo 268 um exemplo de norma penal em branco, porque o que ele está dizendo é: o crime ocorre, o crime acontece
quando eu não cumpro, né, efetivamente, boa noite, Aparecida, seja bem-vinda, eu não cumpro medidas administrativas de natureza sanitária. Veja, aqui ele está falando em medida, em determinação, em ordem, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. É exatamente o que nós estamos vivendo hoje com o cenário aí do coronavírus. Por que isso aqui é uma norma penal em branco? Lembra o que é a norma penal em branco? É aquela que define uma conduta criminosa, mas ela precisa de uma complementação, ela precisa efetivamente de uma espécie de detalhamento em relação aos meios que ela é capaz de atingir. Ou seja, a norma penal em branco, ela traz ali o mandamento do crime, ela vai indicar qual é o mandamento do crime, mas eu tenho normas de caráter administrativo, de caráter ambiental, de caráter sanitário ou de qualquer outra natureza que explica, que complementa e que dá conteúdo, dá recheio àquela determinada norma penal. Aqui a gente tem um exemplo disso. Então, por exemplo, todo esse conjunto de normas, a gente precisa lembrar de uma decisão antiga lá, antiga não, decisão lá do começo da pandemia, lá de abril, onde o Supremo Tribunal Federal reconheceu que as três esferas de poder, a União, Estados e município, todas as três esferas, tinham efetivamente a competência para tratar, para legislar sobre essa determinada questão sanitária. Então, o Supremo declara que não é apenas a União, mas os estados e os municípios têm legitimidade, têm competência, na verdade, para tratar de questões relativas a isso. Muito bem, com base nisso, né, os municípios e os estados começaram a editar normas administrativas, como, por exemplo, a obrigatoriedade do uso de máscara, distanciamento social, proibição de determinados negócios, proibição, inclusive, da circulação de determinadas pessoas. Nós tivemos, no caso do Ceará, no mês de maio, aí, o lockdown. Então, em face disso, esse, aspas, vazio legislativo do 268 acabou sendo preenchido por todas essas normas. Então, o crime aqui existe quando eu deixo de cumprir uma norma sanitária editada pelo poder público, aqui é qualquer poder público, municipal, federal ou estadual, que diz respeito especificamente a essa determinada estrutura, né, de resposta a uma pandemia, a uma crise sanitária grave. Então, aqui, eu sei que às vezes até parece complexo a gente tratar disso, eu não quero também polemizar, mas, independentemente da polarização que a gente vive no Brasil, que acabou refletindo também nessa questão sanitária, o que nós vamos ter é isso, ou seja, o Supremo reconheceu a competência dos três órgãos, os três níveis de poder público no Brasil, municipal, estadual e federal, para editar normas que disciplinem e que organizem de uma forma mais detalhada como é que se dá esse enfrentamento. Então, o crime aqui vai se caracterizar quando eu deixo de cumprir uma determinada norma, por exemplo, o uso de máscara, por exemplo, aqueles estabelecimentos que não poderiam ser, de alguma forma, de funcionar. Então, a gente está encontrando aqui especificamente um crime que vai ao encontro desse tipo de caso. E o que é aqui? Veja que os dois artigos aqui que a gente está iniciando a aula, o 267 e 268, eles dialogam entre si, porque o que se está a fazer aqui é efetivamente a proteção à sociedade, né? Eu estou protegendo aqui a sociedade. A gente já comentou isso em outras circunstâncias, eu comentei com algumas turmas minhas,
eu acredito que eu tenha comentado isso com vocês. A gente está vivendo um momento muito duro, né, do ponto de vista sanitário, extremamente duro, difícil, né, um ano muito difícil para muita gente, muito triste para muita gente, e acaba se tornando um pouco mais duro porque o enfrentamento dessa terrível doença, ela vai exigir da gente duas coisas básicas. O primeiro é um grau mínimo de empatia, né? Eu preciso entender que quando eu tomo algumas medidas, usar máscara, distanciamento, eu não estou protegendo apenas a mim, eu estou protegendo aos outros. Então a gente precisa de um grau mínimo de empatia que algumas pessoas, infelizmente, não conseguem ter, e um grau mínimo de racionalidade, né? A gente também está vivendo um pouco essa carestia de racionalidade, então a gente vai ter efetivamente essa crise agravada pela falta desses dois fatores, né? Um mínimozinho de racionalidade, um mínimozinho de empatia, e esses dois artigos mostram bem que é exatamente isso, porque o que ele está dizendo aqui, olha, você é responsável pelo outro, você, no momento que você descumpre uma regra dessa, você coloca a coletividade efetivamente em risco, né? Boa noite, Sandrinha, seja bem-vinda. A gente vai perceber exatamente isso. Repito, só para fechar a ideia desses dois artigos, eu estou falando aqui de artigos que definem condutas criminosas que tutelam a incolumidade pública, né? Tutelam a estrutura pública como um todo. Então é isso que a gente vai ver e perceber diante desse caso. Nós vamos dar um salto aqui para o artigo 272. Esse artigo e o próximo, o 272 e o 273, são os dois principais artigos da noite de hoje. Só lembrando, eu já falei para vocês na nossa aula de terça-feira da semana passada, que eu não vou ver todos os artigos, eu estou pensando aqui os artigos principais desse título. E para os fins de prova, né, pensando especificamente na nossa prova, eu irei efetivamente cuidar ou cobrar só esses crimes especificamente. Muito bem, veja aí o que é que nos diz o artigo 272. Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nociva à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. Veja que a pena não é uma pena pequena, é uma pena bem significativa, que é uma pena de 4 a 8 anos. Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou modificando dolosamente. O caput, ele traz a figura apenas dolosa. Eu estou modificando dolosamente determinado produto alimentício. E aqui, vejam só, a gente vai incluir no conceito desse artigo as bebidas. Veja o que é que nos diz aqui o parágrafo 1º, né? Ele inclui efetivamente as bebidas. Então, tanto produtos alimentícios em geral, quanto bebidas, são indevidamente alteradas, são indevidamente modificadas para tornar aquele produto nocivo ou, de alguma maneira, reduzir o valor nutricional. Entro aqui, por exemplo, aquelas práticas que são comuns, por exemplo, de alteração da data de validade. Por lei, todos os produtos precisam ter data de validade. Claro que há alguns produtos que têm uma data de validade indeterminada, né? Existem alguns produtos que têm isso. Há outros produtos interessantes, por exemplo, a água mineral. A água mineral, em tese, ela é um produto de validade indeterminada, mas muitas vezes é colocada ali uma data de validade pelo invólucro, né? Porque aquele invólucro, depois de um determinado período, pode oferecer
algum tipo de risco. Então, o crime aqui se materializa quando eu altero a data de validade de um produto, quando eu altero os ingredientes ou os produtos que são a matéria-prima daquele determinado tipo de alimento, de bebida. Eu reduzo, por exemplo, Ivan, seja bem-vindo, querido. Eu reduzo, por exemplo, o valor nutricional. Houve um caso em São Paulo, uns anos atrás, que era de uma fábrica de biscoitos regulares, biscoitos normais, esses biscoitos recheados, etc. E ele dizia que aquele biscoito tinha recebido. Boa noite, Ivan, seja bem-vindo. Ele tinha recebido um acréscimo de vitaminas. E na prática percebeu-se que não havia aquele acréscimo de vitamina. Então aí entraria o artigo do 272. Veja, no caso do parágrafo 1º, inclui as bebidas com ou sem teor alcoólico. Então aqui entram águas minerais, refrigerantes, bebidas alcoólicas em geral, sucos processados, sucos industrializados, tudo isso. Se eu estou manipulando, modificando, alterando aquele determinado produto, tornando de alguma forma nocivo, ou mesmo que não seja nocivo, mas eu estou reduzindo o valor nutricional, eu tenho realmente esse crime. Há um outro caso que o STJ chegou a trabalhar, que era um caso de uma indústria de bebidas que vendia esses isotônicos, né? Esses isotônicos, aquelas pessoas, veja que eu me refiro, Camilinha, no terceiro, aquelas pessoas que malham, né? Elas usam muito essa questão do isotônico. E aí, naquele caso concreto, a gente percebeu efetivamente que não havia as qualidades nutricionais, nutritivas daquele isotônico, era na verdade uma água colorida, nada mais do que isso, e aí era um caso efetivamente da caracterização do artigo 272. O parágrafo 1º-A, ele não estava na redação original, aí, ele foi acrescentado depois, ele diz o seguinte: incorre nas penas desse artigo quem fabrica, vende, expõe à venda, importa, tem em depósito para vender ou de qualquer forma distribui ou entrega a consumo a substância alimentícia ou o produto falsificado, corrompido ou adulterado, né? Então a gente vai ter dentro dessa perspectiva. Só um minutinho, pessoal. Então, o que nós temos aqui? Dentro dessa ideia, o que o parágrafo 1º-A quer é buscar responsabilidade de toda a cadeia, né? Ele quer pegar aí efetivamente toda a cadeia, não apenas aquele que falsificou, aquele que de alguma forma adulterou, mas todo mundo que esteja envolvido nesse determinado tipo de prática. É tudo isso que a gente vai ter dentro dessa perspectiva. Então, mesmo que eu não tenha fabricado, mas eu estou ali expondo à venda, se eu tenho em depósito aquele produto, claro, né? Evidentemente, aqui a gente tem que entender que há um caráter doloso, o elemento subjetivo aqui é o dolo, tenho que considerar o dolo diante desse caso concreto. Então, eu só vou poder efetivamente trabalhar nisso se e somente se, ou caracterizar esse crime, se e somente se eu tiver diante desse determinado cenário a existência concreta
desse elemento que é o dolo. Eu tenho que saber que aquele determinado produto é um produto falsificado, é um produto que não corresponde às nossas expectativas iniciais em relação a isso. E o parágrafo 2º, ele traz a modalidade culposa desse crime. Então, nós podemos ter aqui a modalidade culposa. Então, imagina que alguém, por exemplo, responsável pela fabricação daquele determinado produto, ele não fez as checagens de controle de qualidade, ele não observou ali com todos os rigores os elementos de controle de qualidade, etc. Então, diante disso, ele acaba tendo efetivamente a modalidade culposa realmente. Agora, o artigo mais importante da noite de hoje, de todos os crimes que nós estamos aqui tratando, dos crimes contra a incolumidade pública, repito, considerando a aula da terça-feira passada e a aula de hoje, o artigo mais importante exatamente, Sandra, eu até ia citar esse exemplo, foi bom você lembrar, é exatamente o caso daquela cervejaria lá em Minas Gerais, né, em que houve ali um problema durante a produção, um determinado tipo de produto que era utilizado para a refrigeração da cerveja, né, entrou em contato através de um furo nos tonéis, aqueles tonéis de aço, onde a cerveja é fabricada, e acabou por contaminar e gerou a morte, inclusive lesões graves. Eu vi na televisão, no Fantástico, há uns 15 dias atrás, uma notícia de que um dos afetados por esse caso, da cervejaria Baker, tinha inclusive feito ou tido que se submeter, felizmente com sucesso, a um transplante de rins. Tamanha foi a gravidade da lesão que ele sofreu. É um exemplo exatamente de produto alimentício. No caso, entraria aí no parágrafo 1º, né, que ele estende a bebidas, que a gente teria esse tipo de consequência. Então, a gente vai ter realmente isso diante desse determinado caso concreto. Muito bem, vamos agora a um artigo que é o artigo mais importante da noite de hoje, ou o artigo mais importante dessa unidade dos crimes contra a incolumidade pública, que é o artigo 273. A gente precisa ter muita atenção nesse artigo. Primeiro, repito, ele é o mais importante, ele é o artigo que tem a maior pena, portanto, é o artigo mais grave, né, o crime mais grave dessa unidade, e é o artigo que traz no caput uma formulação, mas ele vai agregando, à medida que ele vai avançando nos seus parágrafos, outras figuras típicas. Ele traz uma figura típica no caput, mas ele vai agregando efetivamente outras figuras típicas em relação a isso. Então veja o que nos diz aí o artigo 273, né? Ele vai dizer o seguinte: falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Artigo 273. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Então, veja, ele traz os mesmos verbos que a gente acabou de ver, falsificar, corromper, adulterar ou alterar, mas a diferença é que no 272 eu fazia isso sobre substância alimentícia, sobre bebida. Aqui eu estou fazendo isso aí no caput sobre produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Aqui entram remédios, né, de todas as naturezas, pomadas, guentos, xaropes, soluções de qualquer natureza, ou seja, tudo aquilo que tenha algum tipo de finalidade terapêutica ou medicinal. Medicinal é para curar, terapêutica é para tratar determinado tipo de situação. Doenças, por exemplo, que não têm cura, mas eu preciso ter algum tipo de tratamento pontual em relação àquilo. Por exemplo, determinadas alergias, as pessoas não se curam das alergias, mas eu tenho ali pomadas, remédios que vão controlar, por exemplo,
aquela determinada crise. Isso é um medicamento, desculpa, esse é um produto terapêutico. Esse crime, ele é inserido no Código Penal com essa estrutura em 98. Vocês são muito mais jovens do que eu, não devem se recordar disso, mas em 98, a maioria de vocês, inclusive, nem nascida era, nós tivemos um caso no Brasil muito famoso, que foi o que motivou a alteração nesse artigo, inclusive com um aumento significativo da pena. Veja a pena aí, reclusão de 10 a 15 anos. Então, é uma pena bem elevada, é uma pena bastante grave, bastante alta, e o que foi que causou, o que foi que ocasionou, o que foi que gerou uma pena tão elevada em relação a isso? O que causa essa pena é um caso, né, que ficou muito famoso no Brasil na época, das chamadas pílulas de farinha. Não sei se vocês se recordam disso, repito, vocês são muito jovens, isso aconteceu no finalzinho da década de 90. Foi um laboratório, uma empresa farmacêutica, que fabricava pílulas anticoncepcionais, e ao fazer um teste na máquina, era para fazer apenas o teste, para não usar as substâncias que trazem ali o composto daquele medicamento, né, o efeito ativo daquele medicamento, etc., eles usaram farinha, porque o objetivo não era, obviamente, fabricar algo daquele jeito, era simplesmente calibrar as máquinas. Só que por um equívoco, esse produto veio a ser comercializado, muitas mulheres acabaram por consumir, e obviamente, como aquilo ali não tinha os princípios ativos das pílulas anticoncepcionais, elas acabaram por engravidar. Isso foi um caso muito famoso do Brasil na época, muitas, inclusive, ingressaram com ações de reparação de dano, e aí alertou-se o Congresso Nacional para esse cenário de modificações, de alterações de medicamentos. Então, esse artigo ele é reescrito em 98, ele ganha uma nova estrutura em 98, e, repito, com um grande aumento de pena. Essa pena, inclusive, ela já foi objeto de discussões e de contestações no Supremo Tribunal Federal, porque muitos consideram essa pena uma pena inconstitucional, porque ela ofenderia o princípio da proporcionalidade, né? Porque, veja só, se você tomar como referência a pena do tráfico ilícito de entorpecentes, de 5 a 15 anos, aqui eu tenho uma pena onde o mínimo é o dobro da pena lá do tráfico de entorpecentes. Exatamente, Silvio. Não precisa ser algo que cause. Quando ele fala aqui em produto terapêutico medicinal, foi muito bem observado por você, Silvio, diferentemente do artigo anterior, que ele usa a expressão nocivo à saúde, aqui não, é qualquer produto que tenha, de alguma maneira, de alguma forma, essa alteração indevida no seu tratamento, na sua fórmula, e por aí vai. Então não precisa ser algo verdadeiramente nocivo, basta que seja alterado e, por exemplo, não entregue aquilo que ele pretendia entregar. A gente pode usar como exemplo, Silvio, esses complexos vitamínicos, essas vitaminas, né, que a gente costuma muitas vezes tomar, toma vitamina C, toma vitamina D, B, aqueles complexos que tem vários princípios ali de vitamina, esse seria um exemplo, ou seja, ele não vai te causar nenhum tipo de dano, não tem nenhum potencial de nocividade, mas se encaixa aqui também. Então, esse crime, repito, que tem uma pena muito elevada, que é uma pena de 10 a 15 anos, algumas pessoas militam a tese de que essa pena seria uma pena desproporcional e, consequentemente, uma pena que seria ofensiva à proporcionalidade. O Supremo nunca comprou essa tese, ratificou a pena, mas merece esse destaque porque, de fato, é uma pena que traz aí um patamar mínimo, repito, que é o dobro daquele que a gente encontra
no tráfico de entorpecentes. Seguindo aqui no artigo 273, veja, olha o que diz aí o parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Repito, aqui vai entrar exatamente toda a cadeia, né? Entra toda a cadeia própria que nós vamos ter em relação a esse produto. Aqui, o parágrafo 1º, ele corresponde àquele parágrafo 1º A que nós acabamos de ver no artigo anterior. A ideia aqui é atingir toda a cadeia envolvida nessa prática, não só aquele que falsificou, que adulterou, mas aquele que tem depósito, aquele que vendeu, aquele que de alguma forma expôs à venda. Repito, para o parágrafo 1º, eu preciso ter o elemento do dolo, né? Eu preciso ter efetivamente o elemento do dolo. Muita atenção ao parágrafo 1º A. Olha o que ele diz aí. Inclui-se entre os produtos a que se refere esse artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico. Aqui a gente está vendo aquilo que eu falei agora há pouco, que esse artigo é um artigo muito importante, porque, fora a figura que ele tem no caput, ele vai agregando, né? Ele vai agregando efetivamente outros elementos, ele agrega outros elementos, que são elementos que vão decisivamente trazendo mais complexidade a esse artigo. Então, o que ele está dizendo é que também cometerá o crime não apenas aquele que de alguma forma adulterou o remédio, mas aquele que adulterou as matérias-primas, aquele que adulterou insumos farmacêuticos. Insumos farmacêuticos são produtos que eu uso muitas vezes para a fabricação de remédios. Por exemplo, aquelas cápsulas, né? Cápsulas de gelatina ou de outros materiais que a gente usa para encapsular o princípio ativo. Se eu falsifico aquilo ali, imagina, por exemplo, que eu estou falsificando uma cápsula daquela e ela não vai ser digerida pelo organismo da forma correta, consequentemente, você não vai receber aquele medicamento que você deveria receber. Cosméticos aqui, entra batom, entra rímel, entra todos os outros cosméticos, eu só sei esses dois, eu não consigo citar outros exemplos, fica só nesses dois, né? Eu sei que tem 3.425.000 cosméticos diferentes, mas eu vou ficar só nesses dois mesmo, e na verdade eu até aperfeiçoei, porque se mês passado eu usava, Camilinha, só o batom, até que uma aluna disse que tem um negócio do rímel também, você passa, parece que no olho. Aí está muito sofisticado para mim, não rola, né? Não, aí já é tipo grego, já é quase russo, Lívia, esse negócio, eu juro por Deus que eu nunca consegui entender o que diabo é isso. Né? Mas passando a aluna falou isso, eu fiz aquela cara de paisagem, ele vinha assim de, tá certo, obrigado, mas não tenho a menor ideia do que seja, né? E a explicação da Lívia é perfeita, para deixar a pele mais bonita, show, né? Então, isso na verdade, né, Lívia, pode definir qualquer, veja como é fácil, né? É por isso que eu acho bacana a mulher. Primeiro, a mulher enxerga em 3.425.000 cores, né? Homem só enxerga em 12 cores. A gente só enxerga em preto, branco, azul, né? Mulher tem uma facilidade muito grande para diferenciar um off-white de um marfim para um gelo, bate o olho, né? E efetivamente eu também não preciso humilhar, chamar de burro, né, Lívia? Também não precisa disso aí. Não precisa dessa violência também com o pobre do Motinha. O senhor não vai entender. Beleza, obrigado pela parte que me toca. Muito agradecido. Né? Eu podia estar matando, podia estar roubando, estou só ensinando aqui 273, aí levo um mingula desse. Não. A mulher tem essa característica, né? Como eu já falei para vocês, ela faz 10 coisas ao mesmo tempo, ainda repara que a única coisa que a gente faz. Tô brincando, Liviazinha, tô brincando, querido. Eu sei que você estava explicando
e eu entendi mais ou menos com a sua segunda explicação, deu para dar uma entendida. E aí o que a gente vai ter? E o último, que eu já comentei isso com vocês em outras ocasiões, que eu acho mais bacana de mulher, quando a mulher diz assim, eu não faria isso não. Eu, se fosse você, eu não faria. Eu cheguei numa idade da minha vida, né, que uma etapa, já com bem menos cabelo do que eu tinha antes, que hoje eu nem tento. Quando eu escuto a mulher dizendo isso, pai, não faça isso não, que vai dar zebra. A minha mulher, inclusive, tem uma frase muito didática que é não procure o que você não perdeu. Essa frase, quando eu escuto, eu já desisto ali na mesma hora da ideia, que obviamente não vai dar certo, né? Não tem perigo no mundo daquilo que a mulher diz que não, você não deveria fazer. Não tem nenhuma possibilidade no mundo de dar certo, né? Não vai rolar de maneira nenhuma. E, além do mais, depois você insiste em fazer, vai zebrar, né? E aí você vai ter que se deparar com aquele sorrisinho de superioridade, né, Camilinha? Aquela coisa assim de... Ela nem diz assim, eu falei, não precisa dizer isso. Ela tem aquela superioridade que vai ter. Alice, eu já aprendi faz tempo e eu já nem luto mais contra isso. Não vale a pena. É você lutar contra uma força da natureza. Não vale a pena. Não tem efetivamente por isso. E no caso da minha esposa, inclusive, minha esposa é estrangeira, né? Ela é colombiana, ela veio da terra do Pablo. Aí um motivo maior para eu não discutir mesmo. Né? Não vou discutir jamais numa situação como essa. Eu sou casado com uma colombiana. Não sei se vocês já assistiram Modern Family, o seriado, naquela pisada. Então a gente não tem por que discutir. Então, mulher tem esse tipo de coisa e tem esse talento para entender 73.425 diferentes tipos de cosmético. Um cosmético que eu acho interessante, eu acho muito peculiar, e eu gostaria muito, viu, Livinha, voltando ao tema cosmético, eu tinha muita curiosidade de conhecer, porque para mim uma das pessoas mais criativas que existe no mundo é a pessoa que batiza esmalte. Tenho muita vontade de conhecer essa pessoa. Eu queria passar uma tarde conversando com uma pessoa que batiza esmalte, porque aquilo ali é de uma criatividade, né? O cara sair de um maçã do amor para um Iracema é uma coisa incrível, né? O cara sair de um doce loucura, né, para vermelho paixão, pessoa que inventa um negócio desse, eu gostaria de conhecer essa pessoa. Né? Se você percebeu, não tem um nome, né? Macharal, dica, negócio de esmalte, Marcelo, não tem um nome que diga assim, azul, verde, vermelho, não tem. Eu desafio você achar algum esmalte que diga só assim, preto. Não, é noite estrelada. Não vai botar preto, né? Você não vai botar, Marcelo, vermelho, você vai botar maçã do amor. Ruge de vergonha. Camila, desse ponto eu sei o porquê, que a minha esposa sempre vai comprar, isso desperta tanta minha curiosidade que eu fico lendo aquele não vou mentir não, fico lendo mesmo, que aquilo ali é algo que realmente eu acho fantástico, né? Olha aí, cara, olha aí, gente, chamei Zeca para... Diga se não dá vontade de você conhecer uma pessoa dessa. Gente, eu tenho uma vontade de conhecer, para meu filho, de onde é que você tirou, né? Noite estrelada, aí você olha preto o troço. Né? Você já imagina, é preto, não tem outra questão. Né? Então é uma loucura, realmente é uma coisa. Silvio, não tem como ser ilustrativo, porque Noite Estrelada não tem como ser ilustrativo. Tem algum sentido, essa negada é realmente muito criativa. Então veja, eu estou brincando aqui com vocês para tornar bem do chata essa nossa aula, mas esse parágrafo primeiro A é muito interessante porque ele vai estender esse crime, que, repito, veja só, é um crime de uma pena de 10 a 15 anos. E é um crime em que, se eu falsificar, por exemplo, um esmalte que seja, se eu falsificar, por exemplo, um tecido, eu vou até voltar de novo aqui, a gente falou tanto de negócio de esmalte, Camille, Maçã do Amor já é um clássico, né? Maçã do Amor já é um troço, já está em outra categoria, né? Já não é uma coisa banal, já não é uma coisa mais moderna, né? Já tem uma coisa maior.
É muito, muito importante. Sandra, admite tentativa, mas veja só, esse crime foi muito praticado esse ano. Porque quando ele fala aqui, eu fui até cosmético, mas veja que ele ainda fala em saneantes e de uso em diagnóstico. O que são os saneantes? São todos aqueles produtos de limpeza. Não existe nenhum produto que valha mais hoje no mundo, não é só no Brasil, é no mundo, do que álcool em gel. Né? Esse ano eu me vi, por exemplo, eu acho que vocês também devem ter passado por isso, naquele início terrível da pandemia, março, abril, né? Maio, a gente não encontrava álcool em gel para comprar. Eu comprei, nunca pensei na minha vida, álcool em gel na Amazon. Né? Esse período que a gente está vivendo é um período terrível, porque você faz coisas que você nunca imagina efetivamente que vai fazer. Né? Então a gente tem aqui, repito, eu comprei álcool em gel na Amazon, eu nunca imaginei que viria pelo correio álcool em gel. E aí houve casos, tanto no Rio de Janeiro, como em São Paulo, como aqui no Ceará, de falsificação do álcool em gel. Pessoas que estavam comercializando o álcool em gel, quer dizer, comercializando um produto que diziam ser álcool em gel, mas na verdade eram produtos outros, como gel para cabelo, gel de outras utilidades, sem aqueles 70% que era necessário. Então, por exemplo, se eu vendo um produto dizendo que é 70% de concentração de álcool e ele não tem, eu estou aqui. Sandra, em relação a produtos caseiros, por óbvio, se eu produzo ali um produto caseiro para o meu uso da minha família, comparto ali, teoricamente esse crime não existiria. Mas se eu fabrico esse produto em casa, domesticamente, e resolvo comercializá-lo sem as chancelas devidas, sem as permissões devidas, isso sim pode configurar. Tanto é que nós vimos esse ano algumas empresas, por exemplo, de cachaça, empresas como o Boticário e tantos outros que redimensionaram parte da sua linha de produção para a fabricação do álcool, mas precisaram de permissões expressas em relação a isso. Assim como também houve uma permissão do Ministério da Saúde para que universidades produzissem esses elementos saneantes. E o último elemento aí, ainda no parágrafo 1º A, que é o uso em diagnóstico. Aqui entram, por exemplo, aqueles contrastes, né? Vocês devem já ter visto, ou mesmo feito alguns exames, em que se injeta ali um contraste para que aquele exame de imagem fique mais claro. É um exemplo aí que a gente tem do parágrafo 1º A. Vamos ao parágrafo 1º B, ele incorpora outras figuras típicas. Ele diz aqui, está sujeito às penas desse artigo quem pratica as ações previstas no parágrafo 1º em relação a produtos de qualquer das seguintes condições. Então, o que ele fala aqui no parágrafo 1º B? Produtos sem registro quando exigível no órgão de vigilância sanitária, em desacordo com fórmulas, com fórmula constante no registro previsto no inciso anterior, sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização. Por exemplo, Sandrinha, aquele seu pergunta sobre produto caseiro cairia muito provavelmente no inciso 3º, porque além de eu não ter efetivamente o registro, né, na Anvisa, eu também teria aí a falta até de identificação, de identidade disso. Com redução do seu valor terapêutico ou de sua atividade. Aqui no inciso 4º entra, por exemplo, aquele que diz que está comercializando um gel de tal grau e o álcool gel tem um grau menor, de procedência ignorada, inciso 5º, e finalmente o inciso 6º vai falar em adquiridos de estabelecimentos sem licença de autoridade sanitária competente. Por exemplo, eu ainda poderia citar nesse artigo 273 um crime que é muito comum. Eu mesmo vi vários processos já na minha vida, que é aquela galera que vai, por exemplo, ao Paraguai e traz do Paraguai, realmente, eu estou citando o Paraguai porque é um dos grandes fornecedores desse tipo de produto para o Brasil hoje, que são aqueles anabolizantes, aquele que a gente costuma chamar vulgarmente de bomba, né? As pessoas que malham, né, do mundo fitness e tomam esse tipo de produto.
para acelerar aí o ganho de massa muscular, ou acelerar mesmo o emagrecimento, quase sempre a questão de massa muscular, né? Tem pessoas que ganham aí uma massa muscular muito rápida, em determinado curto espaço de tempo. É um exemplo, efetivamente, Camilinha, chama de danoninho, preciso me modernizar. Né? Eu realmente não trabalho com isso, né? Não tenho isso, até porque esse mundo fitness é um mundo meio distante da minha realidade. Eu tenho um amigo que é maratonista, né? Corre 40 quilômetros, 42 quilômetros, ele sempre diz, não, Rafa, os 40 quilômetros são horríveis, eu sofro, mas quando eu termino de correr, aí me dá uma satisfação muito grande. Eu sempre digo a ele a mesma coisa, que quando eu me deito na minha rede, a satisfação é imediata, não preciso dos 40 quilômetros. Então, se eu vou correr 42 quilômetros para ter uma satisfação, se eu me deitar na minha rede, é automático. Então, para que serve esses 42? Ninguém me explicou até hoje isso. Sandra, esses produtos, eles têm um uso específico, né? O anabolizante tem alguns usos específicos. E eu posso, desde que eu tenha permissão da Anvisa para uso próprio, específico. O problema é que muitas vezes existe essa trazida irregular. E veja, a pena é uma pena muito elevada, que é uma pena aí de 10 a 15 anos. Uma pena, repito, muito alta para esse tipo de situação. E, a exemplo do artigo anterior, a gente. Exato, Sandra, é muito arriscado, né? A literatura médica ela é muito fértil. Já há muitos trabalhos médicos muito bem estruturados, demonstrando o vínculo entre esse tipo de produto com modalidades de câncer, né, problemas cardíacos, problemas renais. Mesmo, por exemplo, um produto que não é proibido, obviamente, é de livre uso, de livre comercialização no Brasil, que são esses whey protein, como tudo na vida, eles têm que ser usados numa determinada medida. Se você usa numa medida muito alta, aquilo ali pode gerar um sobretrabalho dos rins e pode gerar danos graves e às vezes até permanentes ao sistema renal. Essas bombas, esses danoninhos aí, né, Camilinha, eles também, repito, já existem trabalhos acadêmicos da área médica que os vinculam a problemas cardíacos, problemas de câncer, né? Eu tive um colega de faculdade que morreu de câncer pancreático, e os médicos que cuidaram dele apontavam que era isso. Ele ganhou massa muscular muito rapidamente, aquela coisa toda, ninguém sabia direito o que era, estou falando de décadas atrás, e provavelmente foi isso. Então, assim, é exatamente por isso que a gente precisa ter muito controle das autoridades sanitárias para a venda, comercialização e ingestão desses produtos. E finalizando o 273, veja que ele também traz aí a modalidade culposa. Para finalizar por hoje e finalizar essa unidade, como eu falei mais de uma vez, a gente não vai ver todos os artigos, eu pensei aqui os principais, vejam aí o artigo 282, exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica. Artigo 282, exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhes os limites, né? Ou excedendo-lhe os limites. Então, o que nós vamos ter aqui? Para que eu exerça a atividade médica, ou a atividade de dentista, ou a atividade farmacêutica, eu tenho, fora a graduação respectiva, eu tenho que fazer o registro no respectivo conselho profissional. Se eu não concluo a graduação, ou se eu sequer entro numa graduação dessa, ou eu até faço tudo isso, mas eu não tenho ainda o registro e começo a trabalhar, eu estou cometendo o crime do artigo 282. Da mesma forma, para profissionais médicos, dentistas e farmacêuticos formados no exterior, não interessa se brasileiros ou não, eles precisam passar por um processo de revalidação dos seus respectivos diplomas para que eles possam estar habilitados a atuar como profissionais médicos, farmacêuticos e etc. O crime aqui se caracteriza independentemente da motivação. Houve um caso aqui em Fortaleza, deve estar com mais ou menos um mês, isso está recente,
talvez aí uns 45 dias, foi amplamente noticiado que era um rapaz que estava ainda no curso de odontologia, mas já estava clinicando num consultório ali perto da Monsenhor Tabosa. Pelo que eu vi nas notícias, parece que a namorada já era dentista, tinha esse consultório, e ele clinicava nesse consultório. É um exemplo do artigo 282. Aqui não interessa se a pessoa tem o conhecimento é irrelevante. O que interessa é que ela não cumpriu todas as formalidades para isso. Sandra, hoje de manhã, na turma do horário AB, me perguntaram exatamente isso. Enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, eu não vou aplicar o artigo 282. Por quê, Sandrinha? A gente tem que lembrar o princípio da legalidade, né? Eu não posso ter uma analogia em mal à parte, não posso incriminar por analogia. Então, esses outros profissionais, eles respondem por uma contravenção penal, né? É uma contravenção penal que a gente vai ter em relação àquele determinado tipo de outra prática. Silvio, a questão aí do excedendo os limites é porque há determinadas habilitações específicas que são exigidas em relação a isso. Por exemplo, o dentista, é um cirurgião dentista, ele se graduou, está ali, mas, por exemplo, para ele ser um dentista bucomaxifacial, ele precisa ter um treinamento específico, uma formação específica. A mesma coisa o profissional, por exemplo, um cirurgião, para ele ter determinados exercícios específicos, o cara que é cirurgião plástico, o cara que é cirurgião de transplante, ele precisaria ter uma formação específica e um registro próprio, exatamente, no CRM. Seria um exemplo disso. Tá? Assim como também eu poderia citar um exemplo em relação a essa questão do excedendo dos limites, Silvio, houve no ano passado, na verdade, no ano retrasado, ano passado, em alguns momentos, naquele programa dos Mais Médicos, admitiram no programa Mais Médicos alguns médicos que não eram ainda graduados, estavam, por exemplo, no último ano, e médicos que tinham sido formados no exterior e não tinham ainda feito o processo de validação, Silvio, mas foram admitidos naquele programa. Eles poderiam clinicar dentro do contexto do programa do Mais Médicos. Eles não poderiam, por exemplo, clinicar fora dali. Se o fizessem, aí estariam também excedendo os limites legais. O Mais Médicos ele teve exatamente essa característica, até por falta de algum tipo de previsão ou de novos profissionais. Sandra, a título gratuito e a título oneroso, aqui o que ele está dizendo é o seguinte: mesmo que eu não cobre nada, eu faço aquilo ali por caridade, o crime vai existir. Então, imagina, por exemplo, alguém que não é médico ainda, mas clinica ali apenas para atender uma população, não interessa aqui se por motivação política, filantrópica, o que quer que seja, o crime vai existir. Ele deixou claro aí que ele vai aumentar a pena, no caso de obtenção de lucro, porque vai aplicar também a pena de multa, mas ele não exclui aquele crime se ele for praticado mesmo que sem remuneração direta. Os dois últimos artigos que eu quero ver com vocês são os crimes aí de curandeirismo e charlatanismo. Né? Então, o artigo 283, inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível, e exercer o curandeirismo, prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância, usando gestos, palavras ou qualquer outro meio, e fazendo diagnósticos. A gente tem que ter muito cuidado com esses artigos, porque eu acho que é muito claro para todo mundo onde é que termina a fé religiosa, né? Todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, sente essa necessidade transcendental de ter aí uma fé, reza, né? A oração tem um poder energético realmente muito forte, né? E a crença é uma questão muito particular. Eu, particularmente, é um tema que eu não discuto, porque eu acho que cada um de nós tem aí as suas crenças próprias, sabe o que é que acredita, não adianta buscar racionalidade em relação a isso. Por exemplo, eu sou católico daqueles de santo, eu acredito muito em santo,
tenho minha santa maior de devoção, que é Santa Dulce, até porque tive a felicidade da minha vida de conhecê-la, então tenho isso muito forte, sou devotíssimo de São Jorge, né, que na alegoria de São Jorge, o homem está na lua, em cima de um cavalo, matando um dragão, mas eu creio nisso. Tudo bem, não há nenhum problema na questão da crença religiosa. O crime existe quando eu crio na cabeça do outro que eu posso fazer diagnósticos, de que eu posso, se você tomar essa pílula tal, se você tomar essa água tal, você vai se curar em relação a isso. Veja o próprio tipo penal, é curandeirismo, estou promovendo a cura, estou gerando a expectativa da cura. Isso em nada interfere, insisto, em crenças religiosas. Agora, eu não posso extrapolar aquela crença religiosa da oração, da dedicação a um determinado preceito religioso e promover e prometer e garantir a cura através de um diagnóstico que eu faço, ou através de gestos, ou através de algum tipo de substância que eu dei àquele indivíduo. Nesse caso, por exemplo, houve aí um caso, agora, eu digo porque foi amplamente noticiado e o Ministério Público Federal está investigando, que era de uma igreja que o pastor estava, um pastor famoso no Brasil, vendendo uns feijões, né? Ele dizia que você plantasse o feijão e comesse aquele feijão, você estaria completamente imune e curado da Covid-19, né? Seria excelente se isso fosse verdade, mas obviamente não é, né? Então, repito, uma coisa é você ter fé em Deus, rezar, né? E acreditar naquilo, isso muitos de nós temos, se não todos nós. No caso dele, seria o do 284, seria aí claramente o 284 que chegava a fazer diagnósticos em relação a isso. É complicado, Sandra, porque muitas vezes esbarra na questão religiosa, né? Havia ali uma tolerância social muito grande, mas seria um exemplo do 284 a priori, né? A gente teria que sempre que analisar dentro do caso concreto esse tipo de situação. Queridos, com isso a gente conclui, exatamente, conclui essa unidade dos crimes contra a economidade pública. Eu vou só fazer aqui rapidinho a chamada de vocês, e aí na próxima quinta-feira, nós vamos ver os crimes contra a paz pública. A gente vai ver toda essa unidade, são só 4 crimezinhos na quinta-feira, e semana que vem a gente já vai aí para a nossa última unidade, que são os crimes contra a fé pública. Tá? A gente já está caminhando. A minha ideia é que de hoje a 15 dias a gente já finalize o nosso conteúdo. Só um minutinho fazendo aqui a chamada. É do 286 ao 288A. A gente vai ver na quinta-feira. E a partir da semana que vem, a gente vai ver do 289 em diante.
Não, Sandra, vai até o 311. O artigo 311 é o nosso último artigo do semestre. Então, na próxima quinta-feira, a gente vai ver do 286 ao 288A, e na semana que vem a gente começa aí do 289 e vamos até o 311. Em 3 aulas a gente vai ver a última unidade. Então, de hoje a 15 dias a gente já está encerrando, se Deus quiser, o nosso conteúdo programático inteiro. Tá bom? Queridos, obrigado pela paciência, obrigado pelas perguntas, pela participação. A gente se encontra na quinta-feira, se Deus quiser. Uma boa noite para vocês.